Pessoal, boa tarde. Novamente é um prazer estar aqui na iniciativa FIS, participando desse debate com um tema de extrema relevância para o segmento de saúde. Tenho aqui comigo o Fernando Santiago, que é o sócio da Xenut Santiago Oliveira e membro do CNPD, e o colega Walter aqui, que é gestor de tecnologia de formação da Santa Casa de São José do Rio Preto. O tema LGPD é extremamente relevante para a saúde. Foi uma lei aí promulgada em 2018, que entrou em vigor a partir de 2020, né? Sendo que as sanções administrativas começaram a vigorar em agosto desse ano. E quando a gente chega no setor de saúde, com os gestores de saúde, que eu interajo constantemente, interajo sempre, e eles chegam para mim, e agora? Que risco eu corro, né? Eu estou preparado para isso? O que eu tenho que fazer? E o mal que acontece hoje muito no país como um todo, a gente sempre deixa para a última hora, né? E a gente traz alguns insights aqui, eu acho que é importante colocar que a LGPD está aí, pessoal, e a gente tem que se preparar para isso. Lembrando que, quando a gente fala de LGPD, a LGPD não diz somente aos sistemas de informação que existem hoje nas empresas. Muita gente fala, não, eu vou colocar regras aqui de anonimização de dados no meu sistema, o meu fornecedor de software me falou que eu estou preparado, que está tranquilo, que aqui eu não exponho meus dados de uma forma clara, eu tenho anonimização de dados, mas e as outras questões que envolvem a sua instituição de saúde? Como é que está ali o cadastro dos visitantes que entram na sua instituição, que o porteiro coloca ali anotado no caderninho? Como é que está a questão dos dados dos visitantes que acessam os quartos? Como é que estão os dados dos pacientes que muitas vezes as enfermeiras ou os profissionais em geral da sua instituição eles não têm registro digital em cima dessas informações, enfim. Sobre isso e outras questões que a gente vai poder trabalhar em cima disso aqui. É importante colocar que a LGPD também não existe uma receita de bolo para falar isso é certo ou errado. Acho que cada instituição ela precisa avaliar que momento que ela se encontra, ela precisa entender que medidas ela precisa de tomar, ela precisa de entender primeiramente a lei, precisa de avaliar os processos que ela tem que trabalhar dentro dos aspectos da lei, para a partir daí tomar ações e medidas para que ela não incorra em riscos e sanções administrativas que possam cometê-la. Tá? Pegando um pouco sobre isso aqui, eu vou passar a palavra aqui para o Fernando Santiago para falar um pouco. É importante mencionar que o Fernando Santiago ele tem experiências também na GDPR, né, que é o que, desculpe até a comparação, a LGPD da Europa, né, Fernando ele vem com essa grande experiência. Fernando, a LGPD chegou, a minha instituição tem que se adequar, e aí, o que eu faço a partir de agora? O quão difícil é de se implementar a LGPD e o quanto que isso pode impactar uma instituição de saúde como um todo, na tua visão? Ótimo, excelente pergunta, Rogério. Inicialmente, muito obrigado aí, muito prazer estar aqui com vocês, ao lado do Walter, ao seu lado, conversando com pessoas tão interessantes e interessadas, sobretudo, nesse tema tão, digamos, às vezes assustador e às vezes nem tanto, da LGPD. Você mencionou, de forma muito apropriada, o LGPD já está aí. E aí, o que eu tenho que fazer? Qual que é o nosso risco? Como é que as coisas devem acontecer? E como você também bem colocou, nós sabemos que as empresas, de fato, deixam tudo para a última hora. Tá? Isso é natural. Não é uma característica exclusivamente do Brasil, como você mencionou, de fato, eu trabalho também na Europa, tá? Eu advogo entre a Europa e o Brasil há muitos anos, e eu vivi na Europa a entrada em vigor do GDPR, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E, nesse contexto, o que eu tive a oportunidade de presenciar naquele momento, na França especificamente, onde eu advogo, e no Brasil, existem semelhanças imensas, o que, de uma certa forma, nos dá um pouco de visão sobre quais serão os próximos desdobramentos desse tema no Brasil. E a entrada em vigor da LGPD representa um desafio sensível,
para as empresas e demais organizações, porque, por óbvio, estamos falando aqui para o setor da saúde. Nós sabemos que o setor da saúde é composto também por fundações, entidades filantrópicas e outras organizações estruturadas de forma distinta do que uma empresa. Mas a forma da estruturação é indiferente. O desafio é o mesmo e a dificuldade é a mesma. O primeiro passo é a questão de compreensão. Eu faço um paralelo sempre nas minhas explicações, que talvez ajude um pouco a compreender o dilema com a contabilidade. Imagine que não existe contabilidade. É o caso em Dubai. Em Dubai não existe contabilidade. Cada um faz o seu caixa, ou o seu mercado financeiro, ou as suas compras, estoque, depreciações, resultados, de acordo com suas próprias convicções, sua história pessoal, como ele foi criado, sua sensibilidade, etc. E um belo dia aparece uma lei e fala, olha, agora existe contabilidade. Aquilo que você achava que era dedutível, na verdade, para ser dedutível tem que ser disso aqui. Aquilo que você chama de lucro, na verdade, tem que entrar nessa caixinha. Aquilo que você chama de matéria-prima ou insumos tem que entrar nessa caixinha e etc. Com a LGPD é exatamente a mesma coisa que ocorre. Não existia uma regra sobre proteção de dados pessoais no Brasil. Cada um tratava os seus dados pessoais de acordo com as suas convicções, com a sua sensibilidade. Talvez os que mais valorizavam os dados pessoais eram o pessoal de marketing para enviar um mailing list ou da cobrança, para enviar uma fatura e etc. E ponto. E um belo dia aparece uma lei e fala, olha, esse dado pessoal tem que ser tratado nessa caixinha, esse tem que ser nessa caixinha, você tem que fazer uma série de coisas que você não fazia e tal. Isso implica num processo de mudança muito grande. E as mudanças são complexas de serem implementadas. E a LGPD é uma lei que afeta profundamente todas as organizações. Ela vai afetar, eu vou fazer um breve overview aqui, tá? A governança da empresa, ou seja, a gente eventualmente vai ter que modificar ou refletir sobre as suas práticas, código de conduta, ética organizacional, estatuto social, eventualmente. Organização da empresa, vai mudar a estrutura, papéis e responsabilidades das pessoas, vai criar um novo posto de DPO, talvez um departamento de privacidade, alguma coisa assim. As competências vão ser mudadas, ou seja, vocês vão ter que, todas nós, né, todas as empresas, temos que incorporar competências sobre a lei que até então não existiam. Essas competências implicam em talvez formar pessoas, ou talvez trazer essa competência de fora, na forma de uma consultoria, de um consultor. O fato é que esse eixo da competência também vai ser afetado. Tecnologia, né, Rogério? Quem melhor do que você aí para poder nos falar um pouco dos impactos de tecnologia que você acabou de mencionar, sobre anonimização, técnicas e etc. Incentivos é um fator negligenciado. Você tem que criar incentivos para que cada departamento alcance um grau de conformidade, e quem fala incentivo por um lado pode pensar em sanções por outro lado, para aquele empregado que não cumprir com aquelas leis, porque afinal de contas o risco é muito elevado para as organizações em função da LGPD. Sistemas, processos que tem que ser modificado, eventualmente você vai ter que coletar um consentimento em um processo que até então não tinha um consentimento, ou seja, você tem que modificar os seus processos. A estratégia do seu negócio pode ser modificada, como você utiliza informações de concorrentes, informações de mercados, informações de público, enfim, eventualmente até modelos de negócio, a forma como você monetiza o seu negócio, eventualmente também será afetado pela LGPD. Isso para ilustrar o desafio, ele é de fato significativo para aquelas empresas. Isso não é necessariamente tão simples. Nós temos um trabalho muito grande pela frente para conscientizar e, sobretudo, fazer compreender, na verdade, onde estão esses impactos para, a partir daí, começar a tratá-lo. É um processo lento, não existe mágica. Concordo com você, Rogério, quando você mencionou que não adianta, né, o consultor ou alguma pessoa falar, não, você está de acordo com a LGPD, você está compliant, etc. e tal. É um processo contínuo
que se não houver não deixar de ser um projeto e virar um programa, ele tende a fracassar. Opa, desculpa, entendido, Fernando. Obrigado aí pela explanação. Acho que realmente é fundamental. São vários aspectos a serem avaliados aí, né, para adequação da LGPD. Eu trago aqui agora um pouco a palavra aí para o Walter, né? O Walter que vem do lado do cliente, né? Do lado de uma instituição de saúde. Falei, Walter, a LGPD está aí, a gente chegou. E aí, como é que a gente se adequa ao LGPD? Quais são as dificuldades e os impactos de uma instituição de saúde, no caso um hospital, para adequação aí à Lei Geral de Proteção de Dados? Boa tarde, Rogério, boa tarde, Fernando. Vamos lá. Nós estamos aqui, nós somos uma Santa Casa. Uma Santa Casa é um monte de particularidades. É um hospital que não tem dono. É uma filantropia, então ela tem eleição, tem um conselho consultivo, tem todo esse... É um pouco mais complicado que um hospital privado, mas vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui como é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos encarando a LGPD. A LGPD, ela tem que ser encarada, e é por esse caminho, não um problema, e sim uma oportunidade, porque todos os hospitais, como vocês já disseram, têm o seu papelzinho anotado na portaria, com o nome, com o RG, ou às vezes com a foto de quem entrou no hospital, para quem foi visitar. Cadê esse papelzinho? Como que isso é feito? Até hoje todo mundo achava que estava fazendo o melhor, mas será que estamos fazendo? Provavelmente não. Sempre é possível melhorar os processos. E como o Fernando disse, isso não é uma ação, é um processo contínuo. E é um processo contínuo de melhoria. Você tem que ser encarado dessa maneira. Você tem que passar uma primeira vez, levantar os pontos críticos no primeiro momento, os pontos que mais afetam, esse papelzinho da portaria, o que é feito, onde é que está sendo armazenado. Para depois a gente pensar chegar lá no final. Vamos lá, o prontuário. O prontuário, quem pode ter acesso ao prontuário? Hoje, uma coisa em hospitais, o pessoal da TI de um hospital tem acesso a um prontuário médico? Não pode ter acesso a um prontuário médico. Não deve. Então, os sistemas que suportam uma entidade, um hospital, têm que atender todas essas regras. E aqui nós estamos passando por uma mudança, inclusive disso, de tudo isso. E essa mudança de todo o sistema hospitalar, nós estamos aproveitando para fazer o desenho ou redesenho de todos os processos, com levantamento de todos os dados coletados em cada etapa do processo. E também definindo quem são os operadores, né, dentro da LGPD que podem ter acesso a esses dados. E tentar usar o básico, vamos lá. Antivírus é usado. Backup de dados, você faz, todo mundo tem acesso, o backup fica online o tempo todo, pode ser hackeado, não pode ser hackeado. São vários pontos que tem que ser levado em consideração e tentar fazer. LGPD não é um sistema, não é uma ação, tem muita gente vendendo isso, inclusive para cá, para nós, já foi tentado ser vendido. Vamos comprar a LGPD. Você não vai comprar a LGPD. A LGPD é você que vai fazer, você pode ter uma orientação de fora, mas não você vai adquirir isso de qualquer lugar. Você tem que ter uma orientação para poder fazer isso atendendo à legislação. Eu não sou advogado, você tem que ter alguém dando um suporte nisso, em cima da lei, para você poder atender todas as exigências da lei. Tá? E isso é a parte fundamental. E tem que ser, quem tem que comprar essa ideia, ela tem que ser vendida para o provedor do hospital. Ele é que tem que tomar essa decisão e achar que isso é necessário. Porque se ele achar que isso é simplesmente vamos fazer isso, faz isso aí só para atender isso aí, que isso aí não vai virar nada. Está errado, não vai ocorrer melhor. Como eu disse, isso tem que ser encarado como uma oportunidade para melhoria. Tá? Então, esse é, na minha opinião, aí, o passo fundamental da LGPD hoje. Uma grande oportunidade e não um grande problema, como todo mundo está encarando.
Bacana, Walter, sem dúvida. Eu acho que você pegou num ponto aí essa questão da oportunidade, né? E que a LGPD não é uma receita de bolo que se vende, mas uma, digamos assim, é um conceito e são boas práticas que a empresa tem que adotar. Que dentro do que eu conheço da LGPD é nada mais, nada menos do que a empresa seguir com as normas que ela tem que seguir de uma forma de segurança das informações dos seus clientes, dos seus pacientes, né? Eu acho que isso é uma coisa assim muito clara. Até pegando um pouco aqui no viés do que me remete mais à questão da LGPD, que é a parte de dados digitais de segurança, é muito importante, né, pessoal? Acho que a todo mundo que está nos ouvindo aí, é importante cada instituição ela está bem atenta aos fornecedores que lhe demandam soluções com a LGPD. É o que o Walter comentou aí. Veio uma pessoa que me vender LGPD. Isso não existe. Eu acho que o Walter deve estar fazendo aí junto à instituição que ele trabalha, que é a Santa Casa de São José do Rio Preto, você tem que pegar uma solução de sistema no qual esteja compliance com a LGPD, ou seja, o sistema, aqui eu posso falar pelo que a gente desenvolve aqui na TOTS. Todos os nossos, o conceito da LGPD ele já é instituído a nível de framework dentro dos nossos sistemas. Porque o LGPD, inclusive, ele não está intrínseco somente à saúde, ele está intrínseco a todos os segmentos. Então, assim, hoje o desenvolvedor, quando ele vai desenvolver uma funcionalidade, seja a nível de prontuário, seja a nível de admissão do paciente, tem alguns aspectos da lei que ele não tem nem a autonomia de mudar aquela informação dentro do framework de desenvolvimento, na plataforma que ele está desenvolvendo o produto, de fazer coisas que não vão estejam de acordo com o que a Lei Geral de Proteção de Dados mencione, porque isso aí a gente está incorrendo a nossa própria empresa como, né, corresponsável em cima de algumas questões referentes à lei. E, obviamente, extrapolando o aspecto da lei, a gente vê as questões dos dados físicos do trâmite do dia a dia da instituição, né? Como eu falei, é uma admissão do paciente, são dados dos pacientes que circulam dentro da instituição, enfim, existem diversos aspectos. E pelo que a gente observou da lei, em agosto começaram a se instituir, né, a vigorar sanções administrativas em cima da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu te pergunto, Fernando, como que isso funciona? Qual o risco para uma instituição caso ela tenha uma penalidade? Como que ela deve proceder caso ela tenha esteja em risco nesse sentido? O que você pode aconselhar as instituições caso ela veja algum problema, algum vazamento de dados que está sendo comum, algum sequestro de dados? Como que ela tem que agir com uma situação como essa hoje em dia? Bom, vamos lá. Primeiramente, só fazer uma pequena observação, já se me permitir, eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, Walter, sobretudo a questão da LGPD ser uma oportunidade, tá? Porque na Europa, me perdoe fazer esse paralelo, essa comparação, mas na Europa, a entrada em vigor do GDPR ou RGPD, depende da forma, qual língua que você está utilizando, foi visto também como uma excelente oportunidade para as empresas e organizações filantrópicas, etc., de renovar a relação e a comunicação com o cliente. Ou seja, foi uma excelente oportunidade para eles para dizer, cliente, nós nos preocupamos com o seu dado, nós nos preocupamos com a sua privacidade e estamos, então, fazendo uma série de ações para preservá-lo e etc. e tal, e foi, de fato, visto como uma oportunidade por alguns. Eu fiquei bem feliz em ouvi-lo a esse respeito. Então, deixa eu fechar esse parênteses e voltando ao tema que você me perguntou, Rogério, o que a empresa deve fazer quando houver um problema ou alguma coisa dessa natureza. Bom, os primeiros reflexos são muito simples, tá? É difícil me pronunciar sobre o problema de forma genérica, uma vez que cada problema é particular em relação ao precedente e o futuro, né? Então não existe uma previsibilidade. Mas você levantou, por exemplo, a questão de vazamento de dados, ou ransomware, ou alguma coisa dessa natureza. O primeiro passo é cabeça fria, analisar o que se passou. Na verdade, isso já é o segundo ou terceiro passo, tá? Porque o primeiro passo é se preparar para um evento dessa natureza, né? Com um plano de resposta a incidentes, pensar, poxa, e se isso acontecer, o que eu vou fazer? Quem que você vai acionar? Se existem
né? Algumas pessoas acham que você tem 3 soluções para isso, né? Ou você vai para a igreja, ou você liga para a polícia, ou você tira a tomada, entendeu? Você tem 3 soluções para esse caso. Então a questão é refletir com antecedência sobre esse cenário, planejar quem você vai acionar, de que forma, quais são as medidas que você pode tomar para mitigar um evento dessa natureza. Mas, bom, isso na fase de planejamento. Mas imagine que essa fase já passou ou simplesmente não tem ocorrido, né? Então, o que a empresa tem que fazer? O único ponto que eu consigo te dar como linha geral de conduta hoje em dia é o seguinte: transparência. Transparência e transparência. Esse ponto, eu sei que nunca é simples para uma empresa confessar que houve um vazamento de dados dentro da sua estrutura, ou que houve um ransomware que perdeu dados, ou que o dado do cliente foi eventualmente acessado por quem não tinha direito. É sempre difícil dizer, porque pressupõe, de uma certa forma, uma impressão de que você não cuidou devidamente daquilo que deveria ter cuidado. E nós sabemos que nem sempre isso é verdade. Você pode sim ter cuidado. Poxa, estamos cansados de ver pela imprensa aí que hackers invadem o Pentágono, invadiram a Microsoft, não vai entrar na sua empresa. Então, acho que tem que ter um pouco de humildade em relação a esse tipo de questão. O segundo ponto é analisar, de fato, os riscos que são ensejados em função de uma ação dessa natureza. E esses riscos são riscos diversos. Você tem ali riscos jurídicos. Esses riscos jurídicos nós vamos dividi-lo entre jurídico em relação ao titular. Será que o titular pode me pedir uma indenização? Será que ele pode reclamar? Será que ele não pode? Ou riscos ainda nessa seara de riscos jurídicos. Será que o Ministério Público pode achar ruim comigo? Será que a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode vir querer me multar e etc. E cada um desses riscos a gente vai avaliar a probabilidade e o que a gente faz para mitigar e etc e tal. Em todos esses cenários que eu te falei, por isso que eu insisto que a única linha mestre que vai permear todos esses cenários é a transparência, é que isso é visto como um elemento de atenuação para as sanções da LGPD em relação aos titulares. Se você tentar esconder e isso for descoberto posteriormente, pode se tornar muito mais gravoso do que, de fato, relatar isso e explicar para as pessoas o que aconteceu. Então tem que se analisar esse risco. Eu mencionei os riscos jurídicos, mas existem uma série de outros riscos. Da sua área de tecnologia, por exemplo, né? Os riscos relacionados aos dados mesmo. Você pode perder esses dados, não pode perder esses dados, eles estão disponíveis para terceiros, não estão disponíveis para terceiros, você tem como recuperá-los, de backup, etc. Então, tudo isso, gente, isso eu te falo por experiência, tá? Isso aí já é a minha experiência de advogado em proteção de dados pessoais, é extremamente estressante. Extremamente estressante, extremamente complexo de se lidar em uma situação dessa natureza que não tenha sido preparada para esse evento. Porque não se sabe quem são os interlocutores, quem vai falar, qual comunicação deve ser falada. Você corre o risco de uma estrutura, você ter um diretor, uma pessoa que fala uma coisa em um sentido e outra que fala em outro sentido, e a imprensa que fala no sentido ainda diferente daquilo que foi falado. Então, o que eu posso dizer em relação a esse tema são duas linhas, né? A primeira eu já mencionei, que é a transparência, e a segunda é preparação e antecipação. É o que eu acredito que seja o melhor caminho para sanar esse tipo de situação, que um dia vai ocorrer, tá? Não é quando ocorrer, não. Vai ocorrer. É só uma questão de prazo e de tempo. Por isso que a antecipação nesse contexto é importante. Não, bacana, Fernando. Você trouxe temas aqui muito importantes, porque hoje, infelizmente, acho que, como você até mencionou, o Pentágono foi invadido. Nós estamos vulneráveis.
Isso é uma realidade que mais cedo ou mais tarde, por mais segurança que tenhamos, estamos vulneráveis a isso. E até um ponto que eu gostaria de trazer aqui no âmbito da tecnologia, tá? Eu acho que além da gente saber, da instituição de saúde, isso aqui é uma questão do Rogério como profissional de tecnologia, eu acho que além de ter uma escolha sensata, uma escolha correta do seu fornecedor de software, que forneça a sua solução, que esteja totalmente compliance com as regras da LGPD, é importante você também criar um ecossistema de infraestrutura tecnológica muito bem robusta. Seja em casa ou você crie lá seu data center de uma forma bem robusta, utilizando firewalls, processo de segurança, processo de backup. É o que, por exemplo, se hoje você tem seus dados capturados por um ransomware, você, teoricamente, você pode pegar seus dados e formatar um backup. Se você tem uma política de backup bem instaurada, você não precisa de pagar um resgate. Você resgata seu backup e vida que segue, melhora seus procedimentos e acabou. Eu acho que assim, e você saber escolher, assim, eu recomendaria até uma empresa que ela consiga ter uma solução de cloud hoje, que tenha uma gestão mais segura em cima de seus dados, com políticas de privacidade, política de segurança, política de backup, políticas de disaster recovery, isso é fundamental, enfim, isso é fundamental hoje para a lei, isso está totalmente assim, as empresas elas têm que pensar isso, tem que haver uma profissionalização muito séria em cima dessa questão da segurança e da manutenção dos dados dos seus pacientes, porque aquilo ali é o seu business. Hoje, se você pega uma empresa que tem os seus dados raptados, você para. A gente vê exemplos aí recentes de laboratórios no Brasil que tiveram seus dados raptados, pararam. A gente tem exemplo, assim, até dando um contexto no âmbito mundial, que é a empresa de healthcare, a Garmin, né, a gente quem tem hoje você faz seus treinos, você baixa seus treinos para a Garmin. A Garmin ficou 2 semanas fora, o Garmin Connect, que é o aplicativo que você baixa seu treino, ele ficou fora do ar por 2 semanas. E reza a lenda aí que eles pagaram milhões de dólares para reaver os dados. Enfim, você vê o quanto que nós estamos vulneráveis a isso. Se você implantar uma política de segurança da tecnologia de informação de uma forma robusta, seja internamente, ou seja através de um fornecedor que consiga atender a isso, eu acho que hoje é um dever de casa de cada um, e que independente ou não de LGPD. Eu acho que isso é fundamental. Só para trazer aqui os meus comentários, complementando com o que você falou. Eu vou trazendo aqui, mudando um pouco da ótica, né? Eu vou trazer um pouco aqui um viés dos últimos 2 anos, digamos assim, 1 ano e meio, né? Em cima da pandemia, né? Eu costumo dizer que em saúde, a gente, na tecnologia para a saúde, na digitalização da saúde, a gente evoluiu 5 anos em um. E, obviamente, que quando a gente trabalha a digitalização, a gente está mais vulnerável a dados digitais. Eu vou pedir aqui até uma explanação para o Walter. Walter, como é que foi a pandemia? Graças a Deus a gente está saindo disso aí, né? As coisas estão voltando à normalidade. Como é que foi aí a vida de vocês aí nesse aspecto da pandemia, Walter? Dá um breve relato aí para a gente. Bom, vamos lá. A pandemia foi um caos. Literalmente, para nós aqui dentro do hospital, trabalhando dentro de um ambiente de grande risco, né? Que a gente é o hospital da cidade, né? A gente que atende o SUS da cidade. E tem o outro hospital grande aqui que atende a região. Mas foi muito sério. Mas tudo isso, como você falou, foi uma grande oportunidade, de novo, para que a gente pudesse melhorar os processos de acessos externos, de segurança. Não é que nós somos infalíveis, não, tá? Porque, como vocês já disseram, o Pentágono foi acessado, nós não vamos ser aqui? Pô, completamente. Não, eu não tenho essa esperança, não. Tá? E como vocês falaram, também uma coisa que todo mundo fala de LGPD, todo mundo olha para sistema. Sistema é muito importante. Tem que ser um sistema compliance, tem que ser um sistema que te suporta. Mas também tem um passado de uma Santa Casa aí, que são 20 anos de papel. Cadê isso? E, quer dizer, isso eu acho que não é um privilégio da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. Todos os outros hospitais devem ter um passivo em papel muito grande. E aí, onde que isso está? Todo mundo normalmente fala, o fogo, bacana. Mas normalmente se esquece da água, que é o mais fácil. Passa algum cano ali, tem um vazamento, uma chuva, está numa casa, tem um telhado. O que isso é feito? Quem está olhando para isso? Que também tem que ser olhado. Tá? Foi por onde
onde nós começamos aqui, tá? Nós começamos pelo papel e estamos no meio, já há um ano quase, né, Rogério, fazendo a implantação, fazendo a substituição de todos os sistemas do hospital, para tentar ter um sistema único que garanta isso, e não ter uma colcha de retalho, ter 1, 2, 3 sistemas para a gente poder integrar isso. Que cada vez que você tem uma integração de sistema, você está mais sujeito a vulnerabilidades, tá? Porque às vezes o sistema tem, mas essa conversão entre os sistemas, você faz essa conversão através de um arquivo texto. Pronto, você abriu toda a sua informação. Como o Fernando disse, os sistemas têm que ser transparentes, porque tudo que você está fazendo tem que ser transparente. Tudo que você puder evitar, você tem que planejar. E a LGPD é planejamento contínuo, tá? Então, a pandemia veio aí que acabou ajudando a gente demais, quer dizer, forçou a gente, né? Não é que a gente quis, foi assim de livre e espontânea vontade, foi uma livre e espontânea pressão para que a gente pudesse caminhar e ir de encontro também às soluções para poder atender. Bacana, vai, né? Interessante essa abordagem sua. E os dados físicos são fundamentais, né? Muitas vezes a gente não lembra, ainda mais em saúde, que a gente precisa de guardar esses dados aí por um longo tempo, né? Isso aí, dados do paciente, a gente não pode... 20 anos. 20 anos, é muita coisa, você tá doido. E a responsabilidade é muito grande. Trazendo um pouco aqui, até um viés aqui para o Fernando. O Fernando, ele é membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Fernando, dá uma abordagem aí para a gente sobre o papel do CNPD, o que é a ANPD, como é que funcionam esses órgãos aí que estão atrelados à Lei Geral de Proteção de Dados? Tá ótimo. Bom, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Ela é o equivalente a um regulador, como uma agência reguladora, embora não tenha o mesmo estatuto jurídico, mas eu não vou falar em juridiqueza aqui, eu vou falar em aspecto funcional. A função dela é de regular os tratamentos de dados pessoais do Brasil, ou eventualmente até no exterior, se forem dados brasileiros. Tem algumas possibilidades de extraterritorialidade da ação da ANPD. Mas, bom, vamos focar no Brasil. É uma agência reguladora, do ponto de vista funcional, como a ANEEL é para energia, ou a Anatel é para telecomunicações e assim por diante. A particularidade da ANPD é que a ação dela é extremamente transversal, ela não regula um setor econômico qualquer, como a Anvisa regula a maior parte dos nossos ouvintes aqui. Ela regula o tratamento de dados pessoais. Isso lhe dá um alcance extremamente amplo, uma vez que toda e qualquer organização, seja ela com fins lucrativos ou não, independentemente da sua forma de organização societária ou social, trata dados pessoais a partir do momento que ela tem um empregado. Acabou. Pode não ter nem cliente, mas tem um empregado, trata dados pessoais do empregado, então está submetido à ação da ANPD. Bom, a ANPD, ela existe, também foi previsto pela LGPD, o CNPD, que é o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, do qual eu tenho a honra de integrar, eu sou um dos representantes da Câmara dos Deputados junto a esse conselho, e ele tem por papel orientar as grandes linhas estratégicas da ação da ANPD, elaborar, por exemplo, auxiliar direcionar a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é algo que vai ser elaborado. Tudo isso é muito novo, tá? O Conselho, nós tivemos, coincidentemente, nossa primeira reunião de trabalho ontem. Então, tudo isso vai evoluir muito nos próximos meses, de forma a criar um sistema de normas para o tratamento dos dados pessoais no Brasil. Mais uma vez, volto ao meu paralelo com a contabilidade, né? A gente estava num sistema em que não existia contabilidade e um belo dia existe agora. Quais são as normas aplicáveis? Não existem. Temos que criar essas normas, temos que comunicar essas normas para o mercado, temos que instruir as pessoas como tratar e etc. E os desafios são muito grandes, Rogério. No setor da saúde, então, eu trabalho bastante com o setor de saúde, trabalho muito com a indústria farmacêutica, trabalho muito com... é um setor que eu tenho muito querido na minha atividade profissional. E nós temos muitos desafios
que são praticamente impossíveis de tratar via edição de uma norma. Eu vou te dar um exemplo. A própria noção de dado referente à saúde. Nós sabemos que um dado de saúde é um dado sensível, né? A LGPD tem os dados normais e tem os dados consideráveis sensíveis. Os dados consideráveis sensíveis, como a própria lei diz, são dados que exigem um pouco mais de cuidado, de atenção no seu manuseio, etc. E dentre essa categoria de dados pessoais sensíveis existe o dado referente à saúde. O que é o dado referente à saúde? Não sabemos. Não há uma definição. E é impossível defini-la. Eu vou te dar um exemplo. A gente está tratando com o hospital. O Walter que está aqui conosco, ele sabe que é óbvio que um prontuário médico é um dado referente à saúde. Uma receita médica é um dado referente à saúde. Mas existem dados que estão numa zona cinza. Um dado referente ao bem-estar. O Fernando está triste ultimamente. O Fernando está triste ultimamente. O Fernando está triste ultimamente. Isso é um dado referente à saúde? Ou um dado de performance. Você mencionou a Garmin. Tá? Um dado de performance. O Rogério corre 10 km em 1 hora. O Rogério corre 10 km em 1 hora. O Rogério corre 10 km em 1 hora e meia. O Rogério corre 10 km em 2 horas. O Rogério corre 10 km em 2 horas e meia. E aí? Isso é um dado referente à saúde? Isso é o que nós consideramos, nós qualificamos de dado referente à saúde por destinação e não por natureza. Ou seja, pode ser que, de posse dessa informação, conjugado a algum outro elemento, você consiga extrair uma informação sobre o estado de saúde daquela pessoa. Eu estou trazendo alguns elementos aqui para polemizar, não quero assustar ninguém que está nos assistindo, tá? Isso aqui, claro que a gente já está entrando talvez no nível de sofisticação um pouco mais avançado em relação ao estado da discussão no Brasil, mas só para expor aqui um pouco das dificuldades que nós temos e dos desafios que nós temos, que não tem jeito de se tratar via edição de norma. É impossível prever todas essas situações em uma norma. Então, acho que vai haver uma construção aí de decisões, de deliberações, de manifestações, etc., que vai nos ajudar a definir um pouco esse horizonte, sobretudo para nós aqui que trabalhamos do setor da saúde. Bacana, Fernando. É interessante mais essa abordagem que você trouxe. Eu acho que são coisas que a gente nem imagina, né? A gente acha que simplesmente aquelas informações que estão intrínsecas ao prontuário, ao cadastro do paciente numa instituição de saúde, já estão ali dentro do âmbito, mas isso vai muito mais além, né? Isso entra na nossa vida com coisas que a gente nem imagina, mas bem interessante. Mas eu acho que aí a gente está em boas mãos, né? Pessoas do seu gabarito aí, e demais profissionais que partilham com isso aí. Eu acho que a gente vai chegar num lugar bem interessante em cima disso, tá? A gente vai entrando aqui na parte final do nosso debate, da nossa discussão. Acho que eu gostaria agora, como parte final aqui, eu gostaria de pedir ao Walter aí para falar aí para a gente aí 2 minutinhos, Walter. Se você pudesse dar uma dica aí para quem está nos ouvindo assim, uma dica aí em 2 minutos, quais são os passos que a instituição tem que priorizar para começar a pensar no LGPD, caso ela não tenha pensado até hoje? Vamos lá. Na minha opinião, sempre quando eu começo a fazer alguma coisa, é o seguinte: o pior inimigo do bom é o ótimo. Comece fazendo o bom, esqueça o ótimo. Você tem o seu sistema, você tem o seu ambiente de tecnologia, você tem o backup, bacana, o seu sistema saiu do ar, você volta o backup onde? Até você restaurar o ambiente, você perde muito tempo. Então, backup é importante, sim, para manter os dados, mas ter um segundo ambiente, um DRS, um Disaster Recovery Site, pode até estar junto, mas eu tenho que arrumar outro local. Não. Pense no bom, deixa o ótimo para depois. Isso é o principal, e pensar nesse ponto. Comece pelo simples. Não tente se preocupar com o dado, com a certificação digital integrada junto com o teu sistema que eu tenho que fazer. Comece a fazer, mapeie os seus dados, comece com o mapeamento dos seus fluxos de informação de dados. E quem tem o acesso e por que essas pessoas têm que ter o acesso. Seja transparente.
Bacana, Walter. Boas dicas. E você, Fernando, no âmbito aí de um profissional aí que conhece profundamente a lei, o que você poderia dar de dicas aí para os nossos ouvintes aí sobre a questão da LGPD? Olha, Rogério, eu trabalho com proteção de dados pessoais há muitos anos, né? Eu trabalhava com isso, já advogava na Europa, já antes de se falar em LGPD no Brasil, em relação a esse tema. Mas, curiosamente, o que eu tenho a dar como dica não tem absolutamente nada a ver com nenhum aspecto técnico da LGPD ou da lei. Ele diz respeito a dois elementos que, para mim, são essenciais. Sem isso, esquece, não perca o seu tempo. Tá? Primeiro deles é implicação da alta diretoria. Se a alta diretoria não estiver consciente do que a gente está falando e da importância e para alocar energia para o projeto, não vale a pena. Vai fazer, vai gastar dinheiro à toa e daqui a pouco ele vai parar. Tá? O segundo ponto, que ele é quase que uma continuidade desse primeiro, é que se preveja um mínimo de estrutura para dar sequência nessas ações. Porque nós, claro, o Walter evocou aí, e é muito justo o título, né? A questão de conhecer os seus dados, comece pelo mapeamento, comece conhecendo os seus dados, que isso de fato é sim o básico, ele tem completa razão. Mas o que eu tenho assistido e de camarote no mercado são várias empresas e organizações que fazem um mapeamento de dados, investem ele tempo, energia, dinheiro nesse dado momento. A partir de um certo momento está lá com o mapeamento, está com relatório, todo mundo entra no seu dia a dia, entra na sua rotina e aquela energia começa a cair, começa a cair, começa a cair, tudo aquilo que foi feito simplesmente não é implementado. Então, se não houver uma continuidade nesses processos e na vontade de implementar essas mudanças, a LGPD simplesmente não vai ser implementada. Eu sinto, se você esperava alguma coisa extremamente técnica e complexa e etc., não foi o resultado da minha experiência, não. Não, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que pautar pelo simples, né? E começar de alguma forma e ter realmente um patrocínio dentro da instituição e engajamento. Eu acho que sem isso as coisas não funcionam. Né? Eu acho que você foi bem assertivo aí nas suas colocações. A gente agora vai finalizando o nosso painel sobre LGPD. Eu gostaria de agradecer ao Fernando, ao Walter e a todos que participaram aí da nossa dinâmica. Muito obrigado a todos. Um bom fim de tarde aí. Excelente evento a todos vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, prazer, Rogério. Tchau, tchau. Prazer, Walter. Tchau, tchau.